a minha mãe tinha deixado as coisas muito claras. Aliás, era assim que a minha mãe normalmente fazia. Não deixava as ordens pelo ar. Ela tinha especificado. Ela tinha dito que não ia estar em casa. Havia uma atividade da qual ela devia participar. E havia uma jovem que ajudava lá em casa. Ela ajudava na limpeza, mas também ajudava a tomar conta de mim. Depois, quando a minha irmã nasceu também. E esta jovem morava connosco. Não exatamente na casa onde estávamos, mas havia um quintal grande e havia uma outra casinha atrás onde ela tinha os seus aposentos. E a minha mãe tinha explicado que eu ia ficar junto com ela, com aquela jovem que tomava conta da casa. Chamava-se, a gente só a chamava de Das Neves. Ela chamava-se Maria das Neves, mas a gente só chamava Das Neves. Eu ia ficar com a Das Neves em casa e depois que ela tivesse terminado de arrumar a cozinha e ela então fosse para os seus aposentos, ela ia-me pôr na cama e era para eu ficar na cama. Ou seja, eu não ia ser colocado na cama pela minha mãe. Estou a dizer isto porque eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. E assim aconteceu. De facto, os meus pais saíram, minha mãe não estava, eu fiquei a brincar mais um bocado de tempo, depois a Das Neves chamou para o jantar, eu comi aquilo que me apeteceu, ela achou-me brincar mais um bocadinho e finalmente ela disse, agora está na hora de dormir. Levou-me para a cama, colocou-me na cama e foi-se embora para os aposentos dela. Ela fechou as portas, estava tudo no seu devido lugar. Assim que ela se foi embora, eu deitado na minha cama comecei a pensar, bem, a mãe não está em casa. Ela disse que eu devia ficar na cama, mas ela não está aqui para ver. Ela disse que não sabia bem a hora que ia chegar. Não que eu soubesse ver as horas no relógio, mas como eu não sabia exatamente se aquilo ia demorar ou não, eu pensei assim, eu podia brincar só mais um bocadinho. Afinal, eu não sabia a hora certa em que ela ia chegar, então dava para brincar só mais um bocadinho. E foi isso que eu fiz. Saí da cama, como estava escuro, não dava para ver muito bem, acendi a luz do quarto e comecei a brincar e distraí-me, divertido com os meus carrinhos e outras coisas que já não me lembro exatamente o que seriam, até que fui surpreendido por uma porta a abrir-se. Os meus pais tinham voltado. Só que eu estava tão distraído a brincar que não percebi que eles chegaram, colocaram o carro na garagem, entraram dentro de casa e com tudo isto que aconteceu eu não dei conta até que a minha mãe chegou e abriu a porta do quarto e deparou-se comigo a brincar e ela tinha dito que era para eu ir deitar e ficar na cama. Fui apanhado em flagrante. É interessante, irmãos, que Jesus gostava de histórias destas, não é? Ele conta várias parábolas a respeito de um senhor que tinha servos e que dá tarefas aos seus servos e depois ausenta-se. Mas não diz quando vai voltar. O senhor ausenta-se e informa aos seus servos, eu vou voltar. Um dia voltarei. Mas não lhes dá o calendário. Não lhes diz a data. Não estabelece o dia nem a época. Apenas diz, voltarei. E os servos ficam entregues a si mesmo, com a responsabilidade de tomar conta do que o Senhor deixou, na expectativa ou não da sua chegada. Jesus contou várias histórias destas. Em algumas, os servos estavam bem preparados. Em outras, foram apanhados de surpresa. Jesus contou também a história de um noivo. Veio buscar a sua noiva. Era a tradição da cultura de Jesus e ainda é a tradição de muitas culturas hoje no mundo. Os noivos não se encontram na igreja. O noivo vai buscar a noiva lá na sua casa para levá-la então para a sua aldeia ou para a sua cidade onde eles vão morar. E Jesus conta que nesta história havia 10 jovens, virgens, que deviam acompanhar a festa. 5 estavam bem preparadas e 5 não estavam, porque ninguém sabia a hora em que o noivo ia chegar. Não havia hora marcada. E o noivo chegou numa hora que ninguém estava à espera. O noivo chegou à meia da noite, não é? Não era essa a hora normal que os noivos chegavam para buscar as suas noivas. E Jesus usava estas histórias para nos alertar em relação à sua vinda. Ela seria inesperada. E por isso era necessário vigilância e preparação. Paulo dissera aos crentes de Tessalónica,
que eles deviam se alegrar com a perspectiva da volta de Cristo. Ensinou aos nossos irmãos daquela cidade que não deviam ficar desesperados com aqueles que tinham morrido na igreja, porque eles estavam seguros no Senhor. E quando Jesus voltasse, eles iam ressuscitar primeiro. E aqueles que estivessem vivos seriam levados para se encontrar com Cristo. Mas Jesus não disse quando isso aconteceria. E a pergunta que ficava no ar então era: e o que fazer? Como nos comportarmos diante desta expectativa? Foi isso que nós lemos no início do nosso culto, mas vou pedir aos irmãos que abram novamente as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para nós recordarmos novamente esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do versículo 1, Paulo instrui os nossos irmãos lá em Tessalónica. Ele diz assim, vamos recordar agora numa versão um bocadinho diferente. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Pois quando disserem há paz, segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que estava grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Como recebemos, ou quando recebemos a notícia de uma visita importante, quando sabemos que alguém vem nos visitar e esta é uma visita importante, nós queremos saber quando será, não é? Os maridos às vezes falham nisto porque esquecem de dizer às esposas que fizeram um convite e isso às vezes cria grandes problemas em casa. Porque é claro que elas querem sempre ter tudo muito arrumadinho para receber seja quem for. Há que arrumar a casa, há que limpar a sala, há que aspirar o tapete, há que colocar toalhas novas na casa de banho, há que colocar uma velinha perfumada para o ambiente ficar agradável antes de nós podermos receber alguém. É preciso saber se eu tenho na despensa alguma coisa para oferecer, nem que seja um lanchinho. Não podemos receber uma visita inesperadamente. Quando sabemos de uma visita importante, e a volta de Jesus certamente é uma visita importante, a primeira pergunta lógica é: quando? Eu quero estar preparado. Mas, irmãos, em relação à segunda vinda, Jesus não nos deu agenda. Ele não nos deu um calendário. Ele não marcou data. Ele deixou bem claro que ninguém poderia estipular a data. Irmãos, muita gente o tem feito. Ao longo destes 2000 anos de história, muita gente tem feito. Alguns têm sido tão ousados ao ponto de dizer mesmo: vai chegar em tal dia pela manhã. E houve gente que acreditou, houve situações em que pessoas venderam tudo o que tinham, desfizeram-se dos seus bens, vestiram-se de roupas brancas e foram para os montes olhar para as nuvens à espera que Jesus viesse. Foi o próprio Jesus que disse que não ia anunciar. Ele disse que a chegada dele ia ser semelhante a um ladrão. Não que ele venha roubar, mas porque o ladrão nunca manda aviso. Bem, penso eu que não é? Os irmãos já viram que susto que era receber uma carta lá em casa, abrir e ser a carta: estimada vítima, daqui é o ladrão. Estou a informá-lo que dentro de 15 dias pretendo roubar a sua casa. Ninguém faz isto, irmãos. Porquê? Porque a gente preparava-se, não é? Chamava a polícia, levava a carta, colocava vigilância, reforço na porta e o ladrão não ia conseguir entrar. O ladrão não faz isso, irmãos. Jesus disse que a sua vinda seria inesperada exatamente por isto. Ele ia chegar no momento em que ninguém estava à espera. Os autores do Novo Testamento seguiram a mesma linha dos profetas do Antigo Testamento, falando sobre o dia do Senhor. Seria algo terrível, marcante, inesperado. E era exatamente isto que Paulo ensinou aos crentes de Tessalónica. Mas Paulo começa dizendo neste capítulo 5 que a surpresa não seria para os seguidores de Jesus.
Aqueles que conhecem a Jesus, irmãos, não poderão ser apanhados de surpresa total com a volta de Cristo. A surpresa absoluta será para aqueles que não creem, que não têm nenhum interesse na palavra de Deus, que não têm nenhum interesse na mensagem de Jesus. Esses serão surpreendidos totalmente. Quando acharem que as coisas estão boas, quando pensarem que estão em segurança, quando acharem e acreditarem que o mundo está em paz, é nesta altura que vão ser surpreendidos. Nós podemos lembrar aqui tantas situações em que as pessoas viviam as suas vidas sem se preocupar minimamente com Deus. E de repente, de um momento para o outro, tudo mudou. E deixaram este mundo e possivelmente não estavam preparados. Os irmãos já imaginaram aqueles trabalhadores que trabalhavam naquelas torres gêmeas lá em Nova Iorque? Será que algum dia lhes passou pela cabeça que um avião ia entrar pelo prédio dentro? E, no entretanto, naquele dia pela manhã, levantaram-se normalmente, como todos os dias, e foram trabalhar. Apanharam o metro, apanharam os transportes, tomaram o seu cafezinho no café da esquina, subiram para os seus andares, estavam ali tranquilamente a viver as suas vidas. As pessoas que ali trabalhavam, na sua maioria, eram funcionários do Estado, eram funcionários de grandes empresas, tinham bons salários, tinham vidas consideradas boas, estavam numa das cidades mais conhecidas e importantes do mundo e, de repente, um avião bate no prédio e o prédio cai. E para eles, o dia tinha chegado. Jesus disse que aqueles que não o conheciam iriam ser apanhados totalmente de surpresa. Mas ele diz que para os salvos em Cristo, aqueles que conhecem a Jesus, que têm a mensagem de Jesus nas suas mãos, não haveria esta surpresa. Porquê? Porque eles estão informados de que Jesus vai voltar. Sabem de que o Senhor um dia vai regressar e devem, por isso, estar preparados. E Paulo usa, irmãos, como normalmente os autores bíblicos usam, figuras, imagens, para nos ajudar a perceber como é que nós podemos estar preparados para a volta de Jesus. Como nos prepararmos para uma visita que não marcou a hora de chegar. Bem, na sua casa significa que você tem que ter tudo sempre arrumadinho, todas as horas, todos os dias. Já pensou que dor de cabeça? Hein? Vai dar um trabalhão. Mas como é que nós nos preparamos para a volta inesperada de Jesus? Vejamos as duas figuras que Paulo usa. A primeira que ele usa é a distinção entre aqueles que vivem na luz e os que vivem nas trevas. Os que vivem e que são filhos do dia e aqueles que vivem e são filhos da noite. Aqui, irmãos, eu não quero fazer nenhuma referência àqueles irmãos que, porventura, gostam de dormir um bocadinho mais tarde. Normalmente as pessoas podem ser divididas, grosso modo, entre aqueles que gostam muito de trabalhar durante a manhã, não é? Acordam cedo, preferem levantar muito cedo e que funcionam muito bem durante a manhã, e aqueles que parece que só começam a funcionar bem depois das 10 da noite, não é? Há pessoas que são assim. Eu na faculdade tinha colegas que só conseguiam estudar bem de madrugada. Eu de madrugada não funciono, irmãos. A partir das 11 eu viro abóbora, como naqueles contos de fadas, não consigo mais funcionar. Eu funciono muito bem de manhã. Marquem comigo às 7 da manhã que está bom, mas às 11 da noite não. Não é sobre isto que estamos a falar. Paulo usa esta figura diferente para falar sobre aqueles que vivem as suas vidas como se estivessem debaixo de um holofote. Às claras. Diante da luz. Diante de todos aqueles que estão à sua volta olhando. Irmãos, as pessoas fazem à noite, sobretudo, escolhem a noite, sobretudo, para fazer as coisas que não querem que sejam vistas. A maior parte dos roubos, dos assassinatos, dos crimes, são cometidos à noite, porque a escuridão ajuda. A noite aqui é símbolo daquilo que as pessoas querem fazer sem serem descobertas. Lembra-me sempre aquela famosa história que foi contada em África, é uma história bem africana. Diz que um pai levou os seus filhos e ele foi roubar. Naquela cultura era tradicional fazer isto. E ele então levou os seus filhos para que o ajudassem a vigiar, não é? Então ele chamou os filhos e ele colocou: olha, tu vigias para lá, tu vigias para lá, tu vigias para lá e tu vigias para lá. Tinha vários filhos, colocou cada um no seu canto e lá foi ele roubar. E de repente ele sente alguém a puxar a roupa para trás, ele apanha o maior susto, é o filho mais novo, o mais pequenino. Então, pai, o que é que vem alguém aí? Não, não vem ninguém, pai. Então porquê é que tu vieste? Eu já te disse que era só para tu vigiares.
Se viesse alguém, tu dizeres, vês-me dar um susto destes. Não vem ninguém, pai. Então porquê é que tu vieste cá? É assim, pai. Só para eu perceber bem. O pai disse para o fulano vigiar para lá, para ciclano vigiar para lá, para o outro vigiar para lá e para eu vigiar para lá. Foi isso? Foi, filho. Então, pai, e quem é que vai vigiar para lá? Tão pequenino, mas tão sábio, não é? O pai estava muito preocupado com o que é que os outros podiam ver, mas aquela criança pequenina já tinha percebido uma coisa: nós não podemos fazer nada às escondidas. Nós é que achamos que é escondido. Jesus disse claramente que tudo aquilo que é feito às escondidas um dia será revelado. Nós pensamos que é escondido porque nós vigiamos para lá e não vimos ninguém. Mas será que olhamos para cima? Aqueles que querem fazer as coisas no escuro, nas trevas, vivem tentando fazer as coisas às escondidas. Mas o crente prepara a sua vinda para a volta de Jesus vivendo na luz. Aquilo que ele faz, aquilo que ele vive, aquilo que ele fala, é feito de tal maneira como se ele estivesse constantemente a ser observado por todos, porque ele sabe que é observado pelo Pai. Então a sua vida é uma vida às claras. Não existe na sua vida coisas escondidas. Não existe coisas das quais ele deve se envergonhar. Quando Jesus Cristo estava perto de ser preso, na quinta-feira à noite, quando foi para o Getsémani com os seus discípulos, ele disse: o príncipe deste mundo se aproxima e ele não tem nada em mim. Jesus estava tranquilo porque ele sabia que ele ia ser preso, mas a acusação era injusta, o inimigo ia fazer tudo para tentar derrotá-lo, mas não tinha nada aonde pegar. O crente prepara-se para a volta de Jesus vivendo desta maneira. Isto significa, irmãos, viver no temor do Senhor. O temor do Senhor não significa medo. Significa aquela reverência consciente de que nós estamos constantemente agindo e vivendo na presença do Senhor. E é tão interessante, irmãos, é daquelas contradições bíblicas. Aquele que vive no temor do Senhor não vai precisar ter temor de mais nada, nem da volta de Jesus. Esta volta tremenda que vai assustar e meter medo em tanta gente. Aquele que tem temor do Senhor não vai precisar temer, porque vai estar preparado, vai estar pronto para a chegada de Jesus. A segunda figura que o apóstolo Paulo usa está no versículo 8. Esta segunda figura é um esboço inicial de algo que o apóstolo Paulo depois vai desenvolver de uma forma mais profunda na carta aos Efésios e que nós conhecemos como a armadura de Deus. Aqui, nesta primeira carta que Paulo escreve, é apenas um esboço. E ele diz que nós devemos utilizar a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Pensem comigo, irmãos. Isto é a preparação do crente para a volta de Jesus. A couraça protege o peito. E protegendo o peito, protege aquilo que nós chamamos o centro das nossas emoções, o coração, não é? Enquanto que o capacete protege a cabeça, que é o centro dos nossos pensamentos, da nossa mente. E pensa assim, irmãos, nós nos preparamos para a volta de Jesus, protegendo as nossas emoções, tendo-as guardadas pela fé e pelo amor. Aquilo que nós sentimos, nós não permitimos que seja derivado de qualquer maneira. Não permitimos que as nossas emoções e os nossos sentimentos tomem qualquer caminho, mas nós protegemos as emoções e os sentimentos que temos pela fé e pelo amor. Quando as emoções procuram nos tirar do caminho, nos desviar da confiança, é a couraça da fé que nos dá firmeza. Quando as emoções nos tentam levar a ter atitudes negativas, a ter uma palavra dura, a ter uma reação de vingança, nós somos protegidos pela couraça do amor. Porque se nós estivermos revestidos, como a palavra de Paulo diz aqui, de uma couraça de fé e amor, as nossas emoções vão estar guardadas. E a nossa mente, os nossos pensamentos, o centro da nossa vida mental. Oh, irmãos, como é importante, e temos dito isto aqui muitas vezes, nós guardarmos os nossos pensamentos. Não deixarmos que a nossa mente se trabalhe sozinha e vá por caminhos e mais caminhos. É impressionante aquilo que é a capacidade mental do ser humano, irmãos. As pessoas pegam numa pequena coisinha, às vezes insignificante, e a partir daí deixam a sua mente trabalhar até ao ponto de ficarem desesperadas, de entrarem em profunda depressão, porque não foram capazes de controlar o correr dos seus pensamentos.
Mas esta liberdade foi-nos dada pelo Senhor. Nós podemos escolher aonde colocar os pensamentos. E aqui diz que a nossa mente devemos protegê-la com a esperança da salvação. Quando os nossos pensamentos estão nos levando num caminho diferente, nós buscamos ao Senhor. Recordamos o que Ele fez por nós, o amor de Deus por nós, o amor de Jesus na cruz, a garantia que nós temos de vida nele e esta esperança da salvação, que é a certeza que nós temos daquilo que Jesus fez por nós, nos prepara. Tudo isto nos deixa, segundo a linguagem do apóstolo Paulo, sóbrios. A palavra sóbrio aqui é exatamente isto, irmãos, é aquele que não bebe vinho. O que bebe vinho fica turbado, não é? Fica tonto, fica sem uma direção certa, perde a firmeza, perde a clareza dos seus pensamentos. E ele diz que o servo do Senhor se prepara para a vinda de Jesus desta maneira, permanecendo sóbrio. Quer esteja dormindo, quer esteja acordado, quer esteja vivo ou quer já tenha partido, nós nos preparamos para a volta do Senhor desta maneira. É por isso, irmãos, que quando Jesus chegar para nós, não vai ser uma surpresa. Dizem que certo homem que conhecia ao Senhor Jesus, tinha vivido uma vida de fé em Cristo. Aproximava-se a hora da sua morte. E alguém, percebendo que aquele homem estava se aproximando do momento da partida, ficou ansioso de lhe falar a respeito da vida espiritual e do que poderia haver depois da morte. E quando começou a tentar falar-lhe alguma coisa a respeito do que viria depois, aquele crente em Cristo, muito tranquilamente, disse àquela pessoa: amigo, você não precisa gastar tempo falando-me sobre estas coisas. Há muito que eu estou preparado para este momento. Não pense que é agora, na hora de partir, que você vai me falar para que eu me prepare às pressas. Não. Eu não tenho que fazer aqui uma limpeza rápida da minha vida para tentar enfrentar a passagem. Não, há muito tempo que eu estou preparado para este momento. Oh, meus irmãos, este é o cristão. Ele sabe que Jesus vai voltar. Não sabe quando, mas ele vive preparado. Vive na expectativa. Alguém já perguntou: o que é que você faria se soubesse que Jesus vai chegar amanhã? Oh, meus irmãos, que a nossa resposta pudesse ser: eu vou fazer exatamente aquilo que faria em qualquer outra circunstância. Estou convicto de que estou vivendo dentro daquilo que é o plano de Deus para a minha vida. Estou em paz e com a minha vida certa com todas as pessoas que tenho conhecido. Não tenho dívidas, nem perdão a dar, nem a receber em lugar nenhum. Estou preparado. Se Jesus voltar amanhã, vou fazer o que eu tinha que fazer. Vou levantar à mesma hora, vou ao trabalho à mesma hora, vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Quando Ele chegar, Ele vai me encontrar no lugar certo, que é cumprindo a sua vontade para a minha vida. Que seja esta a nossa certeza. Que seja essa a nossa atitude. Porque quando o Senhor voltar, não vai apanhá-lo como a minha mãe apanhou naquele dia, mas vai encontrar o irmão seguro e preparado.